O universo é em parte constituído de partículas fundamentais. Essas partículas formam os prótons, nêutrons e os elétrons, que por sua vez formam os átomos. E esses átomos formam toda a matéria do universo e também são responsáveis por diversos fenômenos eletromagnéticos. Mas quais são as origens dessas forças eletromagnéticas? Qual é o tamanho de um átomo? Se pegarmos todos os átomos de uma laranja e os aumentar até o tamanho de uvas, a laranja terá o mesmo tamanho da Terra. Se imaginarmos a Terra recheada de uvas, podemos ter noção do que são átomos dentro de uma laranja. Para se ter uma perspectiva a mais, um átomo comparado com uma moeda é o mesmo que uma moeda comparado com a Lua. O núcleo do átomo é unificado graças à interação forte, uma das 4 grandes forças do universo, e é composto por quarks e gluons, e pelo que parece, são sem tamanho e sem dimensão, e junto com os elétrons são os componentes fundamentais da matéria em todo o universo. Os elétrons orbitam o átomo a uma velocidade de 2.200 km por segundo, o que levaria 18 segundos para um elétron orbitar o planeta Terra. Mais de 99,9% do átomo é espaço vazio, mas preenchido de flutuações quânticas, que acreditamos ser responsáveis por como as partículas com carga interagem. O espaço ocupado em todos os átomos de todos os seres humanos vivos caberiam dentro de uma colher de chá. Quanto mais denso o objeto, menor vai ser o espaço vazio dentro de um átomo. Se você fosse reduzido ao tamanho de um átomo, esse espaço seria reduzido por uma densidade tão grande que você se tornaria um buraco negro. Mas como sabemos de tudo isso? John Dalton, um químico e físico inglês, em 1803 ressuscitou o conceito grego da existência dos átomos e foi capaz de sustentar esse conceito com evidências científicas. Dalton fez com que as observações químicas da época parecessem sua teoria e explicou com sucesso o porquê a massa é conservada nas reações químicas. Dalton deixou várias dúvidas, mas ainda assim contribuiu muito com o mundo científico para que começassem a pensar sobre a existência do átomo. Em 1838, o físico Michael Faraday começou estudos com gases a baixa pressão, sendo submetidos a descargas elétricas. Henrik Geissler, um físico alemão, construiu tubos de vidro selados que continham eletrodos de metal. Esses tubos foram utilizados em 1958 pelo então físico e matemático Julius Plunker para observar através de experimentos que próximo ao cátodo formava-se uma luminescência de cor esverdeada, cuja posição variava com a proximidade de campos magnéticos. Outro físico alemão chamado Eugen Goldstein demonstrou que a luminosidade verde era provocada por raios que partiam do cátodo, atravessavam o tubo em linha reta, perpendicular à superfície do cátodo. Por essa razão, Goldstein chamou essas radiações de raios catódicos. Em 1886, Goldstein também descobriu os raios canais, ou anódicos, que posteriormente seriam denominados próton. Por volta de 1878, o físico e químico William Crookes produziu um experimento com o tubo de gás a baixa pressão, os famosos tubos de Crookes. O experimento consistia em alimentar o tubo com descarga elétrica sobre um eletrodo negativo. O feixe que saía desse eletrodo sempre era atraído por um eletrodo positivo oposto. Dessa forma, William pode concluir que esses raios nomeados catódicos possuíam carga elétrica negativa e também os raios positivos foram nomeados de raios anódicos. Mais tarde, os raios catódicos foram utilizados para conceber televisores tubulares, letreiros publicitários e lâmpadas fluorescentes de mercúrio. O físico Joseph John Thomson comprovou que esses raios se deslocavam em linha reta, pois quando colocado um obstáculo na frente do cátodo, era observada uma sombra na parede da ampola. Foi comprovado também que os raios catódicos possuíam massa. Colocando um catavento dentro da ampola, os raios faziam o catavento girar demonstrando que era constituído de matéria. Os modelos do átomo variavam desde o primeiro modelo de Dalton, que aparentava uma bola de bilhar. Para Dalton, os átomos seriam partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Cada elemento químico seria construído por um tipo de átomos iguais entre si. O modelo de Thomson
ou pudim de passas, o átomo não era indivisível. Os átomos seriam uma esfera com carga elétrica positiva, onde estariam dispersos os elétrons suficiente para que a carga total do átomo fosse nula. O modelo proposto por Rutherford, onde os elétrons com carga negativa orbitam em torno de um núcleo com carga positiva, sendo assim, os elétrons perderiam energia e iriam colidir com o núcleo. Porém, se estivesse certo, e a matéria que conhecemos hoje não existiria, e você não estaria assistindo esse vídeo. Então aparece Niels Bohr, mostrou esse erro e aprimorou o modelo de Rutherford, criando um postulado: os elétrons continuam a girar em torno do núcleo, porém existem níveis quânticos. Para que esses elétrons possam migrar de uma camada para outra, é necessário receber pacotes de energia, chamados de quantum, previsto por Max Planck. Assim, solucionando o problema com o modelo de Rutherford, pois os elétrons precisam liberar pacotes de energia, e com eles perdem energia aos poucos em forma de fóton, previsto por Albert Einstein. Sendo assim, seria impossível que colidissem com o núcleo. Bohr cometeu o erro de postular órbitas circulares para os elétrons. Então Arnold Sommerfeld as teorizou elípticas, conceituando orbitais, região de maior probabilidade para encontrar o elétron. O modelo atual é o da nuvem eletrônica. Foi postulado em 1920 a par do desenvolvimento da mecânica quântica. No núcleo do átomo estão prótons e nêutrons, enquanto que os elétrons giram ao seu redor, os elétrons ocupam determinados níveis de energia expressa pela distribuição eletrônica. Os principais cientistas responsáveis por essa proposta foram Heisenberg, um físico alemão e autor do princípio da incerteza, Erwin Schrödinger, cientista que fez diversas contribuições para a mecânica quântica, e Paul Dirac, físico teórico que fez contribuições fundamentais para o desenvolvimento da mecânica quântica e da eletromecânica quântica. Vale lembrar que a descoberta do nêutron, apesar de posterior a essa data, tendo sido provada por James Chadwick em 1932, já havia sido prevista a existência dessa partícula por Rutherford. Muitas das propriedades do átomo são ainda desconhecidas. A menor parte do universo, por enquanto, conhecemos como quarks e elétron, mas como segundo o princípio da incerteza, é impossível uma medição de forma precisa desses elementos, e descobrir quais são suas propriedades fundamentais ou até todos os fenômenos diretamente relacionados com tais partículas. Do pouco que entendemos, podemos manipular essas forças e replicar alguns desses poderes misteriosos do universo.